Olá, eu sou o Marco e hoje vamos fazer uma abordagem introdutória sobre a moral e a ética. A moral é um termo derivado da palavra mores, do latim, e diz respeito a um conjunto de hábitos e valores de um grupo social. Então, isso significa que o contexto no qual os indivíduos estão inseridos vai interferir na percepção e julgamento sobre os seus comportamentos. Por exemplo, o modo como os brasileiros se vestem numa praia possivelmente é diferente do modo como os árabes muçulmanos se vestiriam nesse contexto, bem como a avaliação e a percepção desses grupos sociais a respeito da adequação desses trajes. Já a ética diz respeito a uma avaliação mais profunda sobre os princípios que guiam os comportamentos da sociedade. Enquanto a moral cristã avalia quais os comportamentos adequados dentro de uma determinada situação, a reflexão ética vai procurar compreender os aspectos filosóficos, as variáveis biológicas e culturais que determinam o modo como um grupo social se comporta, em busca de criar ou definir princípios universais para o comportamento adequado dessa sociedade. Já a ética diz respeito a uma reflexão mais profunda sobre os princípios que guiam o comportamento da nossa sociedade. Por exemplo, enquanto a moral cristã vai avaliar a adequação de determinados comportamentos dentro desse contexto, a reflexão ética busca compreender os aspectos filosóficos, as variáveis biológicas e culturais que fazem com que o indivíduo se comporte daquela forma, para encontrar princípios universais que guiam esse comportamento. Então, podemos dizer que a ética é uma reflexão a respeito dos valores morais de uma sociedade. O estudo sobre a ética começou na Grécia Antiga com Sócrates, mas foi Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, que sistematizou o pensamento sobre a ética dos filósofos gregos. Lá, fica claro que o que eles consideram como um comportamento guiado pela ética é o comportamento em que o indivíduo leva em consideração os seus desejos, os seus próprios valores para satisfazer as suas necessidades pessoais e encontrar satisfação ou felicidade plena. Essa ideia se manifesta por meio do conceito de eudaimonia. Além disso, os filósofos gregos consideravam que a ética e a política eram dois elementos indissociáveis, já que o bom político era aquele que tinha comportamentos guiados pela ética. Por outro lado, na Idade Média, houve uma separação nessa ideia de ética e política. A ética passou a estar muito mais ligada aos princípios e valores religiosos. Nesse contexto, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tiveram um grande destaque. E eles defendiam que o comportamento ético era aquele que seguia os preceitos religiosos, no caso deles, os preceitos cristãos. Então, o indivíduo que segue as recomendações previstas na Bíblia é aquele que tem um comportamento ético. Isso fica muito claro e tem uma influência numa geração seguinte no livro de Maquiavel, O Príncipe, em que Maquiavel compreende que o bom político não é necessariamente um político ético, e sim aquele político que é capaz de manter o poder ao longo do tempo. Na filosofia moderna, existem os utilitaristas e os deontologistas. Esse primeiro grupo é representado por Mill e Bentham. Enquanto eles defendem a ideia de que o comportamento ético deve ser analisado de acordo com o contexto no qual o indivíduo está inserido, os deontologistas dizem que não, o comportamento deve ser analisado em sua essência e não pela sua consequência. Vamos fazer uma comparação. Na filosofia dos utilitaristas, o comportamento de Robin Hood poderia ser considerado um comportamento adequado para a sociedade e ético, já que ele roubava dos muito ricos e distribuía para os mais pobres. Desse modo, ele não trazia prejuízos, já que esse grupo muito rico não tinha grandes perdas, mas trazia grandes benefícios para a população mais pobre. Por isso, avaliando as consequências e os benefícios desse comportamento para um grande número de pessoas, consideravam que esse tipo de comportamento seria um comportamento ético.
Kant, um deontologista, discorda dessa avaliação. Para ele, o comportamento deve ser analisado em sua essência. E o que nós devemos levar em consideração é o que ele chama de imperativo categórico, a possibilidade de aquele comportamento ser considerado válido e generalizado para toda a sociedade. Então, uma fórmula fácil de compreender se um comportamento seria ético ou não é avaliar se eu gostaria que esse comportamento fosse cometido contra mim. Eu gostaria que me roubassem para distribuir para os mais pobres? Se eu considero que não, eu não posso considerar esse comportamento legítimo e ético, já que ele não pode ser generalizado para toda a sociedade, porque ele traz algo de negativo em sua essência. O malefício ou a discordância do indivíduo que sofre as consequências daquela ação. Então, temos uma diferença clara entre os utilitaristas e os deontologistas, pois os utilitaristas, para avaliar um comportamento, analisam todo o contexto da sociedade, do comportamento e as suas consequências, enquanto os deontologistas procuram isolar o comportamento das suas consequências e do seu contexto e avaliar a sua essência. Então, resumindo, Aristóteles considerava que o comportamento ético era aquele dirigido para a satisfação e para a busca da felicidade plena individual. Já Mill e Bentham, que eram utilitaristas, avaliavam que o comportamento ético é aquele que traz benefícios para a sociedade de acordo com as suas consequências. Por outro lado, os deontologistas, como Kant, consideravam que o comportamento ético é avaliado em sua essência e derivado do dever de buscar comportamentos corretos, independentemente das suas circunstâncias, e mesmo que aqueles comportamentos ocorram em situações desfavoráveis ou difíceis para o próprio indivíduo e possam resultar em prejuízos pessoais. Por fim, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho entendiam que o comportamento ético é guiado pelas orientações, pelos preceitos religiosos cristãos, e o comportamento ético trará um benefício futuro da salvação desse indivíduo após a morte. Então, é importante frisar que essa foi uma abordagem introdutória. É importante fazer leituras a respeito desses temas e ler esses livros e esses filósofos de forma mais completa para compreender esse fenômeno na nossa sociedade.